Eu dou aulas de História de Moçambique e História da África. E nas minhas aulas eu incorporo a capulana como parte do processo de ensino. Portanto, os meus estudantes já sabem, a forma como eu venho vestida é, a partir de uma lição. A forma como eu me visto para entrar na sala de aulas já é uma aula de história. Então, a aula geralmente começa a partir da minha indumentária, porque é uma forma de comunicação que eu utilizo. É uma comunicação visual, é uma comunicação estilística e é uma comunicação que, em princípio, deve transmitir a minha identidade ou o meu entendimento sobre a minha identidade. Ou o meu entendimento sobre as identidades que corporizam aquilo que eu chamo de minha identidade cultural. A Rádio Fios de Histórias Podcast surge como parte do projeto de mestrado do curso de História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com o objetivo de compartilhar conhecimentos sobre a história social de Moçambique e temáticas relacionadas à história da África. Esse projeto foi idealizado por Regiane Marques e conta com sonoplastia de Paloma Cristina. Escolhi as capulanas porque elas contam histórias e simbolizam a beleza e as identidades africanas, não só da mulher, mas também do homem. Mas a capulana é particularmente importante para a mulher, pois somos aconselhadas a ter sempre uma na carteira para qualquer eventualidade. Nós nos inspiramos em mulheres fortes e em nossas ancestrais, como a Rainha do Zião, em Niassa, Moçambique, ou a Rainha Nzinda, de Angola, que lutaram contra a escravatura e a exploração colonial dos seus povos durante a dominação estrangeira em África, para sonhar um futuro melhor para nossos filhos. Ao amarrar a capulana em redor da cintura ou ao prendê-la no ombro em cima de roupa ocidental, como costumamos fazer, receba nosso calor e amor africanos. E lembre-se que recebes a venia de várias mulheres africanas. Esse texto foi escrito pela professora de História, doutora Denise Malaweni, da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Eu sou Regiane Marques e o nosso podcast já começou. Hoje, a nossa conversa é sobre a história de Moçambique e as capulanas. Localizado na costa oriental da África Austral e banhado pelo Oceano Índico, Moçambique é um país do continente africano, que tem um passado muito importante na historiografia africana. Segundo os dados da ONU, desde a independência de Portugal, em 1975, e face à variedade linguística do país, Moçambique decidiu adotar o português como língua oficial e de comunicação nacional. Mas, em todo o território, existem mais de 20 línguas, dentre as mais faladas estão Makua e Xangana. Moçambique tem como capital Maputo. A história de Moçambique tem enfoque particular no processo de colonização e nas lutas de independência, que sim, foram momentos importantíssimos para o país, mas Moçambique tem também uma vasta história sociocultural e é nesse sentido da história sociocultural que queremos tecer um pouco da história de Moçambique por meio da capulana. Capulanas. Surgindo no contexto das trocas comerciais através do Oceano Índico, ao longo dos séculos, os tecidos chamados capulanas difundiram-se em todo o país e se tornaram muito valiosos para os vários povos africanos. Capulana é um tecido de fibra de algodão ou sintética estampada em uma variedade de cores e padrões.
Não se sabe de forma efetiva a origem do nome ou de onde veio esse tecido. Muitos países do continente africano fazem uso de tecidos que se assemelham às capulanas, mas os mesmos também são nomeados de formas diferentes, como abordam as autoras Torquato e Roleta, no artigo Capulanas, abre aspas. Noutros países, estes panos podem ter outros nomes. No Quênia, chama-se canga. Na África Ocidental, no Congo ou no Senegal, chama-lhe pange. Muitas línguas moçambicanas têm outros nomes para estes retângulos de tecido, mas capulana é o nome mais usado desde norte a sul, de leste a oeste em Moçambique. Hoje, o nome faz parte da língua portuguesa, mas não é uma palavra de idêntica origem. Ainda que distintas as nomeações dadas a esse tecido, o que chama a atenção é a forma como se usa em Moçambique. Fecha aspas. No dia a dia, são utilizadas de diferentes formas, tais como para carregar o bebê, nas machambas, como parte da indumentária, para cerimônias religiosas, fúnebres, nos ritos de iniciação, noivados, lobolos, bem como em datas comemorativas de diferentes categorias, a qual fala de forma singular sobre cada uma delas, como nos conta a professora Denise. Eu uso as capulanas, eu acho, de muitas formas. Felizmente sou uma pessoa que gosto da capulana, gosto da estampa da capulana, gosto do material da capulana. Já tive a oportunidade de vestir vários materiais, seja algodão sintético, com goma, sem goma. Portanto, eu já experimentei vários tipos de capulana e gosto muito, mas gosto particularmente deste tipo de capulana que eu tenho vestido hoje. Não parece, mas é uma capulana e ela é chamada Kisambi. Eu sou descendente da província de Inhambane, do grupo etnolinguístico Vatonga, e nós lá chamamos Muendra Nigisambi. Então eu vou escrever para si. Mas Muendra Nigisambi é esta capulana que é utilizada uma parte para amarrar, não é? Leva renda, leva uma outra renda que chamam de queca, que é para amarrar, não é? E geralmente são muitas, deve ser por aí 4 capulanas para poder fazer o veste. Há uma que tu amarras e depois há outra que vem por cima, não é? Uma forma um pouco complexa de amarrar, mas quando tens a capulana amarrada, é similar àquelas mulheres, eu acho que vi pelos mídias e pela televisão do Salvador, as antigas escravas que põem aquela saia larga, acho que é da Bahia, não sei. Sim, baianas. As baianas ou as mães de santo, eu já vi alguns filmes e alguns vídeos sobre isso. Segundo descreve Helena Assunção no artigo da Aveu Indizível, as capulanas do norte de Moçambique. Capulana é o nome moçambicano para o que se conhece como wax print, os tecidos estampados africanos. Algumas, as chamadas kizambi, são feitas de fios tingidos, mas também são capulanas, já que são usadas como tais, como veremos mais adiante. Esta definição se dá mais pelo uso do que propriamente pelo modo de fabricação deste objeto. As cores vibrantes e as múltiplas funcionalidades causam certo deslumbramento aos olhos de quem chega a Moçambique. Aprendi com as pessoas de Nampula, os macuas, que os macuas, as mulheres macuas amarram várias capulanas. Põem uma por dentro, depois amarram outra. Elas amarram várias capulanas. E amarram capulana e amarram lenço de uma forma muito estilística. Não aquele lenço simples, mas amarram de uma forma muito estilosa mesmo, né? E elas amarram muito no dia a dia. Vestem mesmo a capulana normalmente no dia a dia. Mas a capulana que eles usam lá é uma capulana um bocadinho mais leve. Muito, muito, muito mais leve.
muito leve mesmo, muito simples, por causa da temperatura. E também há uma influência islâmica muito grande na zona da costa. Então as mulheres da costa, Makua, Swahili e acho que tem, como é que eu digo, alguma ligação à religião islâmica, amarram a capulana e a outra tem que ser sempre iguais. Para além das mulheres islâmicas usarem a capulana, quando se trata de práticas religiosas e sagradas, como cultos ou curanderia, são usados certos tipos de capulana com cores, padrões e forma de usar e vestir específicas. A capulana nas casas de curanderia tem um significado particular. Geralmente são utilizadas em cerimônias para os ancestrais ou para a realização de práticas de cura. Na cultura Makua, muitas mulheres também participam dos ritos de iniciação e na cerimônia de iniciação a capulana se faz presente. Segundo nos conta Ivete, a capulana nós não usamos simplesmente para proteger o nosso corpo. Usamos para diferentes coisas. Se nós nascemos um bebê, a primeira coisa que nós cobrimos o nosso bebê é a capulana. Deixamos o lençol de lado. A primeira coisa que nós recebemos do nosso bebê é a capulana. Vamos nos ritos de iniciação, também lá usamos a capulana. Depois de realização de toda a cerimônia do rito de iniciação, a primeira coisa que você usa não é roupa estrangeira, é roupa capulana. É capulana. Vão te cobrir com capulana, vais vestir a capulana, né? Vão te pintar um ciro para dizer que este já cresceu, né? Estava numa fase e agora passa para uma outra. Então, é uma representação. A capulana se faz presente em diferentes momentos, sejam históricos, sociais, religiosos ou pessoais. As dimensões socioculturais mostraram que a capulana tem papel importante ao longo da vida inteira de muitos moçambicanos. Do nascimento do bebê aos ritos de iniciação até o funeral e a memória da ancestralidade, como nos conta mais detalhadamente a professora Denise. A capulana está no nascimento, está na morte, a capulana está na vida, está no casamento, não é? Uma das coisas que muitas famílias fazem quando há casamento, oferecem muitas capulanas, que é uma forma de tu lembrares deles. Esta é a capulana da família do noivo, esta é a capulana da família do noivo, a noiva, esta é a capulana das amigas, esta é a capulana... Fazem uniforme e oferecem-te aquela capulana. Se tu não tens a capacidade de perceber isso, podes interpretar mal todo este processo. Mas de onde elas estão a vir, de onde estas mulheres estão a vir, quando digo da posicionalidade, as conheces este conceito? Né? Da posicionalidade destas mulheres, elas estão a dar-te o teu melhor, o melhor delas. Está a perceber? Quando elas se organizaram e organizaram aquela capulana para dar, por exemplo, como um presente do casamento, e todas elas compraram uma igual, da posicionalidade delas, elas estão a dar-te o melhor que elas têm como uma forma de te honrar. Mas se tu não tens a capacidade de perceber isso e não percebes a cultura, podes desvalorizar o papel que aquela capulana tem. Mas aquela capulana é o coração e a alma que elas estão a dar-te naquele momento, daquela atividade, daquela cerimônia, ou seja lá o que for. Quer perceber? Então a capulana é, no meu entendimento, a capulana é muito mais do que um pano. A capulana é vida. A capulana é história. A capulana é arquivo. A capulana é memória. Porque quando tu olhas para a capulana e te lembras de quem deu, a capulana vira memória. Está a perceber? De tal forma que algumas pessoas, quando vão morrer, dizem: eu quero ser enterrada com aquela capulana. Ela já adianta: quero aquela capulana que me deu fulano de X. Então, independentemente da forma do que vão vestir no dia da morte. A capulana, em geral, mostra também as diversidades linguísticas e culturais do país, com suas formas próprias de diferentes regiões moçambicanas. Mas também se tornou um símbolo de identidade nacional, como, por exemplo, é visto no Dia da Mulher Moçambicana e os eventos da OMM, que também exemplificam a importância da capulana para mulheres moçambicanas e da categoria do gênero para a compreensão do tópico. Vale destacar que a comemoração do dia 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana, homenageia-se todas as mulheres que lutaram pela libertação do país
e a Josina Machel. A senhora Joaquina Jaime dos Santos descreve que aqui na OMM, a nossa capelã, no dia 7 de abril, é indispensável fazer capelana com cabeça de Josina. São com a figura de Josina Machel, para manter a nossa história. Sim, porque quando aquela mulher põe capelana com a figura de Josina Machel, a criança, quando sai de casa, pergunta: mamãe, essa capelana é de quê? Ela conta a história, que olha, foi a mulher que lutou tanto para nós estarmos emancipadas, para estarmos livres, para o homem nos considerar, nos dar outros direitos. Sim, foi esta mulher. Então, mantém a nossa história. Sim. Nesse dia, muitas moçambicanas vestem-se com esse tecido de diferentes cores e estampas. Alguns grupos gostam de comprar uma peça de capulana e dividir com as suas companheiras. Outras, como círios em seus rostos, especialmente as mulheres macuas, vão às ruas para celebrar o Dia da Mulher Moçambicana. Aida Ofício reforça que, no dia 7 de abril, a capulana é posta para recordar a memória dessa heroína, Josina Machel. A capulana pode ser encontrada em diferentes lugares e é incrível como a mesma dialoga com tantos temas que se entrelaçam em diferentes contextos. Mas, em especial, quando se trata de memórias, afetos, histórias e ancestralidade, esse tecido se mostra ainda mais presente. É algo que dialoga muito sobre sentir e ser. Chegamos ao fim do nosso episódio. Obrigada a todas, todos e todos por ouvirem a nossa rádio Fios de Histórias Podcast. Valeu e até a próxima.